Tribunal de Setúbal determinou a prisão preventiva para a mãe e padrasto das crianças francesas abandonadas em Alcácer do Sal. O juiz desembargador António Fialho revelou que os dois arguidos estão indiciados pelos crimes de ofensas à integridade física agravada e exposição e abandono. Já ontem o Ministério Público tinha pedido a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa. Os pressupostos para determinar a medida de coação são de diferente grau de verificação, diz o Tribunal. Em direto neste noticiário está agora o bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde. João Massano, era expectável esta medida de coação, a mais gravosa, e também esta tipologia de crimes em termos de indiciação? Eu acho que era expectável, tudo apontava para a prisão preventiva. No fundo, nós olhando para os pressupostos da prisão preventiva, todos estavam verificados. O perigo de fuga era óbvio e evidente, eles não tinham residência em Portugal. O perigo de perturbação do inquérito também, porque no fundo eles acabavam por poder estabelecer contacto com as crianças e de alguma forma tentar perturbar. E depois, a continuação da atividade criminosa também era óbvio, na minha opinião, e mais, depois ainda por cima com o triste espetáculo que foi dado à entrada do tribunal e tendo inclusivamente alguém ouvido que aquilo era uma manobra para tentar, desculpe uma expressão, fazerem-se passar por inimputáveis, eu diria que estava tudo reunido para que estas medidas fossem aplicadas. Eu quase diria que o que seria estranho, até atendendo ao clamor público que está a haver, e com razão em relação a esta situação, a não aplicação da prisão preventiva é que seria de estranhar, mas poderia acontecer naturalmente, mas o tribunal entendeu que estava tudo pronto para que fosse aplicada esta medida de coação, porque os pressupostos estavam todos verificados e acho que parece-me uma decisão muito correta, atendendo a tudo o que se conhece até agora. Quando se fala e quando o Tribunal diz que os pressupostos para terminar a medida de coação são de diferente grau de verificação, significa exatamente o quê? No fundo, o que entende, e seguramente que o mais forte, foi o perigo de fuga, porque são cidadãos estrangeiros sem residência em Portugal, com uma viatura francesa, que ainda por cima estavam detidos em fuga a 200 km do local do crime. Aqui o perigo de fuga é manifesto. Acho que isto é o mais grave de todos e é aquele que justificava que, claramente, só este era justificador da prisão preventiva, porque de facto havia uma intenção de fugir. Eles tentaram fazê-lo, apesar de terem estado aquele tempo todo no café, mas obviamente já estavam muito longe do sítio onde tinham cometido o crime, a cerca de 200 km, salvo erro, e portanto eu diria que este é aquele que de facto é o mais grave de todos, porque os outros dois pressupostos era possível tentar de alguma forma minorar os efeitos, mas o perigo de fuga só com a prisão preventiva, caso contrário eles poderiam fugir, e isso parece-me, quando se fala em diferente verificação, creio, terá a ver com isso. Em relação à questão do rapto, não se verifica rapto? Não há qualquer referência a este tipo de crime? Não há, porque o crime de rapto verifica-se na jurisdição francesa. Portanto, esse crime terá que ser julgado em França, porque foi lá que se verificou a participação criminal e a consumação do crime a partir do momento em que saem de França. Portanto, os crimes que ocorreram em Portugal são aqueles pelos quais eles foram, no fundo, colocados em prisão preventiva. O rapto não é, nem deve ser investigado aqui, porque tem que ser investigado na jurisdição francesa, considerando todos os pressupostos do rapto internacional e considerando que até a própria regulação das responsabilidades parentais é feita, e foi feita em França, porque é o local da residência. Há só um tema aqui que não tem sido referido, e se me permitir acrescentar, que é a posição das crianças. Nós não temos falado das crianças, eu quase que diria, temos desvalorizado a posição quando elas são o centro de tudo isto. Creio que era importante que houvesse uma representação dos interesses da criança, como a lei prevê, através de advogado, porque alguém tem que defender o interesse destas crianças. Porque, de facto, a forma como elas foram tratadas e alguém tem que zelar pelos seus interesses, e isso é muito importante neste momento. João Massano, eu convido a permanecer um bocadinho mais neste noticiário, aliás, porque se junta agora a este noticiário Dulce Rocha, procuradora, antiga presidente do Instituto de Apoio à Criança. Seja bem-vinda. Estamos mesmo a terminar, João Massano. Isto é um processo que ainda, ou seja, pode haver recurso, não pode não ficar por aqui, não é?
Claro, claro. Eu só queria, se me permite, só acrescentar uma coisa e aproveitava para cumprimentar a senhora Procuradora, é sempre um gosto ouvi-la. Eu queria só referir o seguinte, nós aqui temos uma situação em que é importante que as pessoas percebam, até a propósito do rapto internacional, só para clarificar, que há 2 processos paralelos a correr, um em Portugal e outro em França. Tudo o que tem a ver com a aptidão do pai biológico para voltar a ficar com a guarda das crianças ou para ficar com a guarda das crianças terá que ser apreciado em França, nos termos da regulamentação comunitária até e da Convenção da Haia, como foi aqui referida, e do Regulamento de Bruxelas. Porque nós não nos podemos esquecer que em Portugal são os crimes que já referimos e que foram aqui já referidos amplamente, e em França o que vai ser decidido no fundo é, primeiro, pedir o regresso das crianças a solo francês, depois em solo francês terá que ser feita a avaliação psicológica do pai, a avaliação de todas as situações que são conhecidas em França relativamente ao processo de regulação das responsabilidades parentais. Portanto, nós vamos ter 2 processos a correr em paralelo. Um será o criminal, o outro será a parte da família, mas não implica que as crianças fiquem em Portugal, bem pelo contrário, o que a lei pretende é que quanto antes as crianças regressem, no fundo, ao seu país, ao país onde residem e ao seu país, para que possam, o mais rapidamente possível, dentro de tudo o que lhes aconteceu, voltar a uma normalidade neste momento. E isso é que é muito importante que as pessoas percebam, é que há 2 processos em paralelo, eles não se atropelam, pelo contrário, tem que haver cooperação entre Portugal e França. Complementam-se, eles complementam-se, obviamente. E tem de haver uma articulação e isso com certeza que está. Exatamente. Isso é o lado. E também o cumprimento, Sr. Bastonário, com todo claro. o gosto. Isso é claro, o lado das crianças, como para finalizar, como há bocadinho lhe perguntei, isto ainda é passível de apresentação de recurso, não é? Sim, claro, até porque, como foi aqui dito, a qualificação jurídica e a forma como muitas das vezes se interpreta a norma da prisão preventiva relativamente à moldura penal, e por isso é que o Tribunal foi para as ofensas à integridade física agravadas, para que, sem sombra de dúvidas, pudesse ser aplicada a prisão preventiva. Não obstante eu também concordar com a interpretação da criminalidade violenta, nada impede que foi defendida pela senhora Procuradora, nada impede que naturalmente os meus colegas que representem os arguidos venham dizer que os pressupostos da prisão preventiva, por exemplo, não estão verificados porque a moldura penal não é superior a 5 anos. Isso é possível, claro que sim, pois o Tribunal terá que decidir, obviamente.